Olha, depois de 8 anos, um homem foi preso por estuprar a sobrinha na Santa Amélia. Esse crime aconteceu em 2014 aqui em Maceió, quando a menina tinha apenas 9 anos. Infelizmente, são inúmeros, né, os casos de estupro de vulnerável que a gente vem mostrando aqui na cidade e praticado, né, dentro da própria casa da vítima. Vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda. Ela tem informações para a gente dessa prisão. Bia, faz tempo, né, mas a gente sempre lembra que por mais que já tenha se passado aí, né, 8 anos do crime, a justiça precisa ser feita até para dar uma tranquilidade à vítima, né? Essa menina que antes tinha 9 anos de idade e hoje, né, praticamente uma adulta. Hoje ela é uma adulta, como você falou, né, praticamente, e com certeza não esqueceu do que aconteceu em um dia em que essa menina de 9 anos estava na casa de uma tia, no bairro da Santa Lúcia, em Maceió, para curtir um dia bom, tomar um banho de piscina no condomínio em que a tia morava. De acordo com a investigação da polícia, a menina de 9 anos tomava banho de piscina e depois subiu para o apartamento da tia, onde estava lá o suspeito do crime, né, que era o tio dela, um homem que na época tinha 40 anos. E ele aproveitou que estava sozinho com a criança para praticar atos libidinosos contra essa menina que tinha somente 9 anos. O crime foi descoberto, a família procurou a polícia, denunciou este abuso e ele foi investigado. O tempo todo ficou em liberdade. Acontece que esse homem foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado por conta desse crime de violência sexual contra uma criança. A defesa do homem recorreu e ele permaneceu em liberdade mais algum tempo. Só que aí o processo transitou, né, a sentença, e transitou em julgado, então ele não pôde mais recorrer e agora saiu um mandado de prisão condenatório. 15 anos em regime fechado. O que a Polícia Civil fez? Cumpriu o mandado, porque agora não tem mais como recorrer. Ele já ficou esse tempo todo respondendo em liberdade, mas hoje foi preso e quem mandou um vídeo para a gente explicando mais detalhes desse assunto foi o delegado Sidney Tenório. Vamos acompanhar. Policiais civis da divisão de capturas aqui da DEIC, né, com o auxílio do setor de inteligência da SSP, eles prenderam na tarde desta terça-feira um homem de 48 anos, né, que foi condenado a 15 anos de prisão por ter praticado o crime de estupro vulnerável em face da sua sobrinha. Esse crime ocorreu no ano de 2014, aqui no bairro da Santa Lúcia, em Maceió. Esse homem estava sendo processado, né, respondendo ao processo em liberdade, mas na manhã desta terça-feira a DEIC recebeu, né, o mandado de prisão expedido pela 14ª Vara Criminal aqui da capital. Né, os policiais partiram em diligências, né, conseguiram localizar esse homem que estava aqui no bairro da Santa Amélia. Né, ele não reagiu, não esboçou qualquer tipo de reação à prisão, né, já esperava que esse mandato fosse expedido contra ele, já que foi condenado a 15 anos. Agora ele está sendo recambiado para o sistema prisional, onde vai dar início ao cumprimento da pena. Né, a gente deixou alerta, ficou alerta para a população, né, do que a vigilância, sempre ficar atento às crianças e adolescentes, né? Muitos desses crimes vulneráveis, de estupro vulnerável, é praticado dentro do próprio lar. Então, assim, fica aquele alerta, né? Qualquer tipo de movimentação suspeita da criança, a criança dá sinais quando está sendo vítima de violência. Então, assim, em caso desses sinais aparecerem, procuram os órgãos de proteção, procura o Conselho Tutelar, procura a Delegacia de Polícia, que nós daremos todo apoio para evitar que esses crimes roubem a infância e a adolescência de todas as vítimas aqui no estado de Alagoas. Então, para você ver, né, Edson, um crime que aconteceu em 2014, ou seja, 8 anos atrás. Algumas pessoas podiam pensar que o caso ficou esquecido, mas não é verdade. A justiça sempre esteve atenta, o processo tramitou no seu tempo regular, inclusive com o direito da vítima se manifestar e depois do suspeito recorrer da decisão da justiça primeira, que já determinava a prisão, depois de todos os recursos. Ele agora foi preso, né? O crime foi na Santa Lúcia, mas o suspeito foi preso no bairro da Santa Amélia. Quer dizer, agora já é acusado, né? E condenado pela justiça, deverá cumprir pelo menos o início dessa pena em regime fechado. E agora sim, a família dessa menina pode ficar mais aliviada em saber que a justiça foi feita e valeu aí o alerta do delegado, né, para que as pessoas procurem manter um ambiente de confiança com as crianças e adolescentes em casa, sempre conversando, mantendo diálogo sobre esses assuntos, né, envolvendo a sexualidade, que são temas delicados, mas graças à confiança que essa menina tinha na família na época, né, ela pôde relatar o que aconteceu, porque, veja, só foi uma vez que esse homem de 40 anos abusou dessa menininha.
E a família já descobriu e já procurou a polícia. Então, a gente já deu casos aqui, né? Já fizemos matérias de pais, tios, parentes que abusaram por anos, em que o crime ficou encoberto. Mas nesse caso não, foi uma única vez. Ele foi condenado a 15 anos e agora está preso, mesmo depois de todo esse tempo. Ou seja, a justiça está sendo feita. Eu volto com você. Exatamente, Bia, sendo feita, né? Por mais que tenha demorado, mas de fato está sendo feita, né? E como você falou, e o delegado também falou, a importância de conversar, lógico, que de uma forma lúdica, que a criança possa entender que algumas atitudes não são aceitáveis, ou seja, não é brincadeira, não é uma coisa de cuidado, né? É uma coisa que vai para um crime. Então, acho que isso é possível se conversar com a criança, obviamente respeitando, né, a diferença de idade. Você não precisa explicar, na verdade, mais detalhes, mas assim, olha, não pode colocar a mão aqui, se alguém fizer isso, você tem que contar para a mamãe e para o papai, né? Eu acho que essa forma mais infantil até mesmo de conversar com a criança, né, é um ponto de alerta que precisa ser feito, porque a partir desse momento, quando acontecer alguma coisa com essa criança vai falar para o responsável, vai procurar o pai, olha mãe, olha pai, aconteceu isso, né, foi uma coisa estranha, eu não gostei, né, eu gritei, eu saí, então tem que, de alguma forma, né, Bia, de alertar as nossas crianças para que esses tipos de atitude precisam ser enfrentados, denunciados, né, e alertados para que não aconteçam. E se acontecer, essa criança precisa pedir ajuda, não é? O que acontece, Edson, é que muitas pessoas que estão em casa agora nos assistindo já ouviram essa recomendação da polícia e de outras autoridades no assunto várias vezes, de que é preciso ter esse diálogo, manter, nem que seja de uma forma lúdica, essa orientação com as crianças e jovens. Mas muitos pais não fazem isso, né? Ou porque não encontram a melhor maneira de conversar, ou porque acham que nunca vai acontecer com seu filho. Mas todo mundo está sujeito a passar, infelizmente, por uma situação, né, de violência sexual. Então, é preciso encontrar a melhor maneira de conversar e dizer o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado, e dizer que a criança se sinta segura em relatar tudo de estranho que ela possa ter vivido. Foi o que aconteceu com essa menina de 9 anos. Então, veja, teve a primeira barreira, porque ela sabia que estava passando por uma violência, e depois tem a vergonha, né? A vergonha que essas meninas, principalmente, têm de relatar quando sofrem com algum tipo de abuso, sem saber se era da coisa da cabeça dela, né? Se ela vai se comprometer com um parente próximo, porque, veja, era um tio dela, era uma pessoa da família, que estava sempre no convívio. Então, são muitas barreiras a serem vencidas para que um crime como esse venha ao conhecimento, chegue ao conhecimento da família, e a família precisa denunciar. Então, muitas barreiras precisam ser vencidas nesse processo, mas é necessário. É necessário para que traumas sejam superados e que a justiça seja feita, porque não tem como a gente tolerar esse tipo de crime, né? Um crime que deixa marcas para uma vida inteira e trauma para a família, inclusive. Então, está aí um homem preso agora com 48 anos, na época ele abusou, a menina tinha somente 9, e tudo isso que a gente explicou, né? A justiça fez o seu papel e os pais todos os dias precisam ter essa noção de que é preciso encontrar a melhor forma de conversar com seus filhos em casa sobre perigos. A violência sexual está sempre sendo denunciada em toda a imprensa e é mais um alerta que nós estamos fazendo aqui.